Após ser humilhado em restaurante chique, o milionário convida pai solteiro para sua mesa. Era uma noite de verão em São Paulo, e as luzes do restaurante La Belle Époque brilhavam como estrelas em meio ao caos da cidade. Lucas, um homem de negócios bem-sucedido e arrogante, estava enfiado em seu mundo de glamour. Com os cabelos cuidadosamente penteados e um terno sob medida, ele se sentia invencível. Mas quando uma garrafa de vinho escorregou de sua mão e se despedaçou no chão, o riso da multidão ecoou como um eco de sua própria humilhação. As risadinhas seguiam e Lucas viu seu ego desmoronar em 1000 pedaços, tão fragilmente como aquela garrafa quebrada. A vergonha o consumia. Quem se atreveu a rir de mim? O pensamento o consumia. E, em um golpe de nervosismo, decidiu fazer algo inesperado. Ele olhou ao redor e avistou Rafael, um pai solteiro, sentado em uma mesa afastada, com a expressão cansada que trazia consigo a luta diária. Era o oposto do luxo em que Lucas mergulhava. "Vamos ver o que esse cara tem a oferecer", murmurou em um impulso impulsivo. Rafael hesitou. A vida o havia colocado em uma posição de desespero. Seu filho estava doente, e as contas não paravam de chegar. Ele olhou para Lucas, notando o olhar desafiador e arrogante. Mas a curiosidade superou seu medo. Com um aceno hesitante, aceitou o convite. Quando se sentaram à mesa, a opulência do lugar parecia sufocante. Pratos requintados, talheres brilhando, tudo muito distante da comida simples que Rafael costumava preparar. Ele experimentou uma nota amarga de insegurança. "O que estou fazendo aqui?" pensou, enquanto Lucas despejava vinho em suas taças como se fosse um rei dignificando um súdito. O diálogo começou cordialmente, mas logo se transformou em um duelo de egos. Lucas exibia seu estilo de vida extravagantemente, enquanto Rafael tentava se manter firme, cada palavra como uma pequena batalha de suas almas. Lucas falava sobre festas, iates e viagens luxuosas, mas conforme as taças se esvaziavam, os segredos começaram a fluir. Lágrimas não derramadas, solidão, arrependimentos por se afastar da família. Ele revelou acidentalmente o vazio que sentia por dentro, a luta para preencher um buraco que nada poderia encher. Em um momento de silêncio, um garçom se aproximou e sussurrou algo que deixou Lucas pálido. Um escândalo envolvendo seu nome havia estourado. Perguntas apressadas, olhares confusos. O clima no restaurante mudou instantaneamente. Rafael sentiu a tensão no ar, como se algo prestes a explodir estivesse prestes a acontecer. Vai ver que agora o grande milionário vai perder tudo, pensou, mesmo sabendo que aquela situação revelava mais do que somente a queda de alguém que sempre esteve no topo. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas demonstrando curiosidade, outras desdém. Lucas encarou Rafael, a pressão crescendo entre eles. O vínculo que começava a se formar estava sob a sombra de um escândalo iminente, e a fragilidade da conexão humana se tornava evidente. O destino os unira a partir de uma humilhação, mas agora bem confrontados por seus segredos e dores. O que realmente importava? A riqueza?
A aprovação dos outros? Rafael sentiu um nó na garganta. A conexão que tinham era uma chama no escuro. Mas até quando resistiria ao vento? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o clima de tensão pairava no ar, Lucas e Rafael se encaravam, cada um preso em seus pensamentos. O murmúrio crescente ao redor deles era como um rugido de onda, pressionando sobre suas almas atormentadas. Foi quando uma nova figura entrou em cena. Uma mulher de cabelos ruivos, vestida com um longo vestido preto justo, atravessou o salão como se dançasse em meio ao lantejoulas e sorrisos. Era Clara, uma ex-namorada de Lucas, alguém que ele havia deixado para trás por conta de suas ambições e da vida luxuosa que acreditava merecer. E ao contrário do que Lucas esperava, Clara não estava ali por causa das saudades ou do amor perdido. Não, ela tinha um olhar gélido, a expressão carregada de vingança. Surpresa, ela pronuncia, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. O olhar de Lucas se arregalou. Não era apenas o escândalo que o cercava. A sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez. Rafael observava, a pulseira no pulso apertando como um grilhão, compreendendo que algo muito maior estava prestes a acontecer. Clara apontou para Lucas, seus olhos brilhando intensamente. Você esqueceu de me contar sobre sua nova vida, Lucas. A nova vida onde você se importa apenas com uma aparência, mas que na verdade é cheia de mentiras e traições. O murmúrio na sala cresceu. Os olhares curiosos mudaram de direção, todos grudados na cena que se desenrolava à sua frente. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele mal conhecia Lucas, mas sabia que o que estava acontecendo ali não era algo trivial. Clara, isso não é o lugar. Lucas tentou se defender, mas a raiva dela parecia inabalável. Ah, mas é o lugar perfeito. O que você escondeu de mim, Lucas? O quanto você pagou para se livrar de mim? O quanto você está disposto a perder para manter essa farsa? Você achou que só porque tinha terno e grana estava livre de suas escolhas. O coração de Rafael estava acelerado. Ele sentia uma conexão estranha com Clara, como se a luta dela fosse mais do que apenas pessoal. Ela estava expondo algo que Lucas não queria ver. Então você soube, Lucas murmurou, as palavras escapando como um sussurro. O peso da culpa arrastava sua voz. Rafael ficou tenso. Ele não sabia o que exatamente Clara sabia, mas o abismo que se abria entre eles parecia ainda mais profundo. Sim, eu soube. E você não é o único com segredos, Lucas. Eu não sou a única que você traiu.
Isso aqui, toda essa vida perfeita que você mostra, não é nada além de uma mentira construída em cima das cinzas do que realmente é. Lucas palideceu. Rafael podia sentir aquela erupção emocional. E então, como se tudo tivesse deslizado para o fim, Lucas sacudiu a cabeça em descrença. Você não pode fazer isso aqui, Clara. Você não entende o que está arriscando. Arriscando? Você quer saber o que eu arrisquei? Minha vida inteira por causa de você. E agora, sua máscara finalmente vai cair. A última frase dela ressoou como um eco de aço em cada canto do restaurante. O burburinho na sala subiu a um nível estrondoso. Em um momento carregado, Rafael percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ele não era apenas um espectador, mas um participante involuntário nesta trama de vidas entrelaçadas. Ele sabia que também escondia segredos, mas quais deles seriam revelados? Qual era a conexão real entre Lucas e Clara? Com um nó na garganta, Rafael se viu diante de uma escolha. Ele teria que decidir rapidamente, interferir e revelar seu próprio passado ou permanecer invisível enquanto o escândalo se desenrolava. O choque era palpável. As luzes do restaurante pareciam piscar, quase como se soubessem que uma tempestade estava prestes a chegar. O futuro deles, de algum modo, estava agora imerso em caos, e a inquietação se formou como fumaça no ar. O que viria a seguir era incerto, mas ele sabia que nada seria como antes. Enquanto o clima de tensão pairava no ar, Lucas e Rafael se encaravam, cada um preso em seus pensamentos. O murmúrio crescente ao redor deles era como o rugido de uma onda, pressionando sobre suas almas atormentadas. Foi quando uma nova figura entrou em cena. Uma mulher de cabelos ruivos, vestida com um longo vestido preto justo, atravessou o salão como se dançasse em meio ao brilho dos lustres e sorrisos. Era Clara, a ex-namorada de Lucas, alguém que ele deixara para trás por conta de suas ambições e da vida luxuosa que acreditava merecer. Ao contrário do que Lucas esperava, Clara não estava ali por conta das saudades ou do amor perdido. Não. Ela tinha um olhar gélido, a expressão carregada de vingança. Surpresa, ela pronuncia, o sarcasmo escorrendo de suas palavras. O olhar de Lucas se arregalou. Não era apenas o escândalo que o cercava. Sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez. Rafael, observando a cena, sentiu a pulseira no pulso apertando, compreendendo que algo muito maior estava prestes a acontecer. Clara apontou para Lucas, seus olhos brilhando intensamente. Você esqueceu de me contar sobre sua nova vida, Lucas. A nova vida onde você se importa apenas com a aparência, mas que, na verdade, é cheia de mentiras e traições. O murmúrio na sala cresceu. Os olhares curiosos mudaram de direção, todos grudados na cena que se desenrolava à sua frente. Rafael sentiu um frio na espinha. Ele mal conhecia Lucas, mas sabia que o que estava acontecendo ali não era algo trivial. Clara, isso não é o lugar. Lucas tentou se defender, mas a raiva dela parecia inabalável. Ah, mas é o lugar perfeito. O que você escondeu de mim, Lucas? O quanto você pagou para se livrar de mim? O quanto você está disposto a perder para manter essa farsa? As palavras de Clara foram como uma facada. O coração de Rafael estava acelerado. Ele sentia uma conexão estranha com ela,
como se a luta dela fosse mais do que apenas pessoal. Então você soube. Lucas murmurou, o peso da culpa arrastando sua voz. Sim, eu soube. E você não é o único com segredos, Lucas. Essa vida perfeita que você mostra não é nada além de uma mentira construída em cima das cinzas do que realmente é. Kate, a garçom que estava na mesa ao lado, observava com atenção o drama, experimentando uma mistura de choque e curiosidade. Ela já vira Lucas em várias festas, sempre cercado de glamorosas companhias. Agora, ali estava ele, em um espetáculo de vulnerabilidade. E de repente, gritos. Uma mulher, do fundo do restaurante, desabou no chão. O marido dela, que parecia estar esperando ao lado, tentando reanimá-la em desespero. A sala, que já estava tensa, agora vibrava com pânico. Alguém chama uma ambulância. Rápido! Lucas preparava-se para subir a voz sobre o tumulto, quando uma batida estrondosa ecoou. As luzes piscavam e uma figura negra se projetou na entrada do restaurante. Um homem de cabelos desgrenhados, com um olhar selvagem e cheio de dor, estava ali. "Cadê você, Clara?" ele bradou, sua voz reverberando como um trovão. Clara virou-se, o coração acelerando. "O que você está fazendo aqui?" Rafael congelou. O homem parecia familiar. Ele percebeu que era Marcos, o irmão de Clara. Os murmúrios na sala cresceram. Pessoas cochichando sobre a briga que se desenrolava. "Eu vim buscar o que é meu, Clara. Você não pode simplesmente me deixar assim", gritou Marcos, apontando um dedo acusador. As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo, como se esperassem um show. Rafael sentiu um nó na garganta. Todo o espaço que antes parecia lotado de riqueza, agora pulsava com ameaças e revelações. A tensão estava à beira da explosão. E no meio de tudo isso, ele se deu conta de que conhecia Marcos de Faroeste, um dos homens que estava em um dos negócios errados que ele tentara deixar para trás, mas que sempre o perseguira. O que está acontecendo aqui? Por que tudo isso estava misturado? Ele não sabia se deveria ficar ou fugir. Enquanto as vozes aumentavam, Clara segurava os braços como se tivesse uma decisão a tomar. Eu fiz o que tinha que fazer. E a sala parecia gritar, todos esperando por uma revelação que mudaria tudo, e a conexão entre eles. E assim, um novo mistério se formava, um emaranhado de passado e presente, ameaçando arrastar todos em uma tempestade que mal havia começado. Enquanto as vozes aumentavam, Clara segurava os braços como se estivesse fazendo uma escolha crucial. O ambiente fervia em expectativa. Cada pessoa ao redor ia e vinha com olhares confusos, ansiosos por um desfecho. E então, em um instante que parecia suspenso no ar, a porta do restaurante se escancarou. A figura de um homem entrou, esgastada e cheia de fúria. Ele tinha o cabelo desgrenhado e a expressão transmitia uma mistura de desespero e determinação. "Clara!" ele bradou, suas palavras cortando a atmosfera tensa como uma faca. Era Marcos, o irmão dela. O coração de Rafael disparou, a lembrança de uma antiga rivalidade tomando forma em sua mente.
Eles haviam trocado palavras ríspidas no passado, quando Rafael viu Clara frequentemente ao lado do irmão, sempre preso em seus próprios problemas. Você não tem nada a ver com isso. O que você está fazendo aqui? Clara disparou, sua voz mais alta do que nunca, misturada a um desespero que ninguém esperava. Vim te buscar, Clara. Você não pode apenas desaparecer desse jeito. Ele avançou, a raiva pulsando em suas veias. Você não se lembra de quem você realmente é? A sala que antes estava em tensão absoluta, agora parecia prestes a explodir. O murmúrio da multidão aumentava. Cada olhar estava fixo no confronto. Rafael sentiu seu estômago revirar. As memórias daquela rivalidade o atormentavam. O que Marcos sabia? Clara, isso não é o lugar. Lucas tentou intervir, mas sua voz não tinha a força que desejava. O escândalo que pairava no ar agora tinha uma nova dimensão. O que começava como uma humilhação pública rapidamente se transformou em um furacão de drama pessoal. Não faço mais parte de você, Marcos. Eu me afastei para finalmente viver, gritou Clara, cada palavra arrastada por uma onda de emoção. A fúria de Marcos aumentou e ele se aproximou dela. A tensão elétrica entre eles quase palpável. Viver? É isso que você chama de viver? Escapar das responsabilidades que você deixou para trás? As palavras dele ricocheteavam pelo espaço, enquanto o silêncio caía sobre os demais. Os olhos de Rafael se arregalaram. Um vácuo formou-se em sua mente. O que exatamente Marcos estava insinuando? E então, como se fosse um ato final de um espetáculo sombrio, Clara estendeu a mão e puxou algo do bolso. Todos se inclinaram para a frente, a expectativa quase insuportável. Era uma pequena caixa de veludo vermelho. Você quer saber o que eu realmente fiz, Marcos? As palavras dela saíram como um sussurro, mas diante do silêncio absoluto, por um segundo, parecia que todos estavam prontos para ouvir o maior segredo de Clara. Ela lentamente abriu a caixa, revelando uma aliança de casamento coberta de poeira e esquecimento. Eu me casei, Marcos, e fui eu quem o deixei. O choque percorreu a sala, sentimentos misturados de surpresa e curiosidade. Lucas e Rafael trocaram olhares. A confusão reinava. O clima tenso estava prestes a explodir. Você transgrediu tudo. Você sabe o que isso pode significar para nós? Marcos continuava a gritar agora, quase implorando que a verdade não fosse exposta ao mundo. Os murmúrios da multidão aumentavam em um coro de especulação. O que significava aquela aliança? O que mais estava escondido nas sombras? O passado de Clara parecia muito mais obscuro do que qualquer um poderia imaginar. Rafael sentiu o nó na garganta crescendo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a conexão entre os três parecia ter virado o oposto do que imaginava. Ele estava prestes a se envolver em algo muito maior, algo que mudaria não apenas suas vidas, mas revelaria segredos que haviam permanecido enterrados por muito tempo. Agora é tarde demais para você, Clara. Você terá que lidar umas consequências. Marcos gritou e a sala vibrou com a tensão crescente. Rafael olhou em volta, cada rosto, cada movimento, como se buscasse mais respostas. Nada estava claro.
Tudo agora estava em dúvida. Ele sabia que a reviravolta não era apenas de Clara, mas de todos ali. O que mais estava escondido nas sombras dessa noite? E quem realmente era Clara? Enquanto o tumulto aumentava e a tensão pairava no ar, Rafael percebeu que seu próprio passado estava prestes a ser desenterrado. Uma tempestade de revelações aproximava-se, e ninguém estava a salvo. Enquanto o tumulto aumentava e a tensão pairava no ar, Clara segurava os braços como se estivesse fazendo uma escolha crucial. O ambiente fervia e cada pessoa na sala estava pronta para ouvir o que ela tinha a dizer. A sala estava cheia de expectativa. O momento em que Clara abriria a caixa de veludo vermelho parecia durar uma eternidade. Mas quando o fez, as palavras vieram como um relâmpago. Eu me casei, Marcos, e fui eu quem o deixei. A revelação não foi só um choque para todos ali, mas parecia uma bomba que explodiu no meio do restaurante chique. O murmúrio da multidão cresceu, mas do fundo da sala, um grito agudo ecoou. Uma mulher desolada, com os olhos cheios de lágrimas, entrou correndo. Não faça isso, Clara. Você não pode fazer isso. Ela gritou, e todos viraram suas atenções para ela. Ana Luísa, a esposa de Lucas. O nervosismo e a confusão se intensificaram. O rosto de Lucas empalideceu, e Rafael sentiu seu coração disparar. O que a Luísa estaria fazendo ali? Luísa, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, sua voz embargada pela surpresa e pela dor. A tensão subiu ainda mais enquanto todos se perguntavam qual era o verdadeiro papel de Luísa naquele drama. As pessoas começaram a cochichar intrigadas, mas a atenção estava focada na revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Eu não posso deixar você continuar com essa farsa. Luísa se virou para Clara. Cada palavra era cortante. Você é uma mentirosa. Eu sei a verdade sobre você. O que você quer dizer? Clara respondeu, defendendo-se, mas o tom em sua voz era de desespero. O público estava absorto. Você acha que eu não descobri? Você não é quem diz ser. Você estava com ele antes de se casar comigo. Cada palavra de Luísa era uma picada. Rafael queria entender, mas as peças do quebra-cabeça estavam se movendo rápido demais. Assim, o que parecia ser o primeiro ato dessa tragédia se tornava uma verdadeira storm de segredos desvendados. Clara olhou para Lucas, com o semblante aterrorizado, e o silêncio na sala era quase palpável. Ela tinha meias verdades para contar? Rafael lembrou-se do jeito que Lucas falava sobre Clara, como um amor perdido. Mas agora, tudo isso parecia estar desmoronando. Você realmente não sabia, Lucas? Luísa continuou, cada palavra arrastada por um furor crescente. Clara não é inocente. Ela é a verdadeira razão pela qual você se afastou da sua família. Imediatamente o restaurante explodiu em murmúrios, olhos arregalados, olhares de incredulidade. A tensão criava uma atmosfera pesada, como se o ar estivesse prestes a pegar fogo. Não, Luísa, isso não! Lucas respondeu, mas já não havia como se defender. O espectro do escândalo agora estava rodopiando como um furacão. E Rafael se viu, de repente, no meio de tudo isso, sem saber o que fazer. Ele sentiu
um frio na espinha. Como tudo isso havia se transformado em um pesadelo? Antes que a situação pudesse ficar ainda mais tensa, uma nova figura entrou em cena. Um homem, com o semblante fermo, apareceu por trás de Luísa e a segurou pelo braço. Era o pai de Clara, um conhecido empresário da cidade, que sempre esteve no lado dela. Chega disso! Ele bradou, arrastando-a para fora da disputa. Vamos embora, Clara. Não, pai, eu não posso! Clara protestou, mas a expressão dele não deixava espaço para discussão. Ela estava prestes a perder o controle de sua vida, e tudo em um instante. O que estava acontecendo ali era maior do que todos imaginavam. E com isso, Rafael percebeu. Uma onda de revelações se aproximava, e tudo o que antes parecia claro agora estava envolto em uma névoa de segredos. Ele olhou de Lucas a Clara e agora a Luísa, tentando juntar as peças. O drama estava apenas começando. Enquanto a multidão observava, cheia de expectativa, uma nova verdade estava prestes a vir à tona. Qual seria o próximo movimento de Clara? O que Lucas realmente fazia no meio de tudo isso? E que segredos ainda estavam escondidos sob as camadas daquela festa ilusória? Rafael sentiu que o maior choque de todos ainda estava por vir. E todos ali estavam à beira de um desfecho que ninguém poderia imaginar. Enquanto o tumulto aumentava e a tensão pairava no ar, Clara segurava os braços como se estivesse fazendo uma escolha crucial. O ambiente fervia e cada pessoa na sala estava pronta para ouvir o que ela tinha a dizer. A sala estava cheia de expectativa. O momento em que Clara abriria a caixa de veludo vermelho parecia durar uma eternidade. Mas quando o fez, as palavras vieram como um relâmpago. Eu me casei, Marcos, e fui eu quem o deixei. Revelação não foi só um choque para todos ali, mas parecia uma bomba que explodiu no meio do restaurante chique. O murmúrio da multidão cresceu, mas do fundo um grito agudo ecoou. Uma mulher, desolada e com os olhos cheios de lágrimas, entrou correndo. Não, não faça isso, Clara! Você não pode fazer isso! Ela gritou, e todos viraram suas atenções para ela. Era Amanda, a esposa de Lucas. O nervosismo e a confusão se intensificaram. O rosto de Lucas empalideceu, e Rafael sentiu seu coração disparar. O que Amanda estaria fazendo ali? Amanda, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, sua voz embargada pela surpresa e pela dor. A tensão subiu ainda mais, enquanto todos se perguntavam qual seria o verdadeiro papel de Amanda. Naquele drama, as pessoas começaram a cochichar, intrigadas, mas a atenção estava focada na revelação que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Eu não posso deixar você continuar com essa farsa. Amanda se virou para Clara. Cada palavra era cortante. Você é uma mentirosa. Eu sei a verdade sobre você. O que você quer dizer? Clara respondeu, defendendo-se. Mas o tom em sua voz era de desespero. O público estava absorto. Você acha que eu não descobri? Você não é quem diz ser. Toda a sua vida é uma mentira. Sua voz derrapava. O escândalo anteriormente contido agora estava escapando como um gênio da lâmpada. E Rafael se viu de repente
no meio de tudo isso sem saber o que fazer. Ele sentiu um frio na espinha, como tudo isso havia se transformado em um pesadelo. Antes que a situação pudesse escalar ainda mais, uma nova figura entrou em cena. Um homem, com semblante firme, apareceu por trás de Amanda e a segurou pelo braço. Era Rogério, o pai de Clara, conhecido empresário da cidade, sempre envolvido no lado mais escuro dos negócios. "Chega disso!" ele bradou, arrastando-a para fora da disputa. "Vamos embora, Clara!" "Não, pai, eu não posso!" Clara protestou fervorosamente, mas a expressão dele não deixava espaço para discussão. Ela estava prestes a perder o controle de sua vida e tudo em um instante. O que estava acontecendo ali estava tornando-se insuportável. E então, de repente, como se alguém tivesse puxado um fio invisível, Rogério tirou de seu bolso um envelope grosso e o balançou no ar. "Vocês estão todos tão enganados. Clara não é apenas uma mentirosa. Ela é a verdadeira herdeira do império que eu construí. E eu não ia deixá-la se afastar de mim ou da verdade." Silêncio. O alvoroço que se seguia transformou-se em um eco de chocado espanto. Rafael quase não conseguiu respirar. Ele sempre soube que Clara carregava um peso. Mas isso? O que exatamente isso significava? Vocês pensaram que conheciam Clara, mas ela foi moldada por mim. Ela faz parte de algo muito maior. As palavras de Rogério reverberaram nas paredes do restaurante. O impacto das revelações parecia corroer o ar ao redor. A multidão estava em estado de choque, suas reações variando entre surpresa e descrença. "O que mais você esconde, Clara?" Lucas finalmente gritou, sua voz balançando entre a raiva e a confusão. "Não, Lucas, você não entende. Eu não podia te contar." Clara desmoronou um pouco, suas lágrimas começando a deslizar, mas a expressão de Rogério nunca esfriava. Ele tinha o controle da situação, e todos ali eram espectadores de um drama muito maior. "E agora, o que vocês farão? Essa mentira toda começa a rachar e não há como voltar atrás." Rogério completou, seu olhar frio como pedras. O que mais estava escondido? O que mais precisavam compreender antes que tudo se revelasse? E no meio desse turbilhão, Rafael percebeu que o que agora estava em jogo era mais do que apenas segredos pessoais. Eram vidas, legados, destinos entrelaçados de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo na incerteza do que viria a seguir. O que o futuro reservava para todos eles, as cartas estavam na mesa, mas o verdadeiro jogo mal havia começado. Enquanto a sala fervia em murmúrios, Clara segurava os braços, seu olhar determinado. Ela olhou para Rogério, que a pressionava com os olhos, e então fez a única coisa que poderia mudar tudo. "Eu não posso mais esconder quem eu sou." O silêncio caiu como uma pedra, e todos se inclinaram para a frente, esperando. "Meu nome não é Clara. Eu sou Isabela. E eu não sou apenas filha de Rogério. Eu sou a legítima herdeira do império que ele construiu, mas o que ele não sabe." Sua voz começou a falhar, mas ela continuou. "O que ele não sabe é que eu sou adotada. Minha verdadeira mãe,
A verdadeira dona de tudo isso está morta. A revelação explodiu no ar como um balão estourando. Os olhos de Lucas se arregalaram e ele ficou sem palavras. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Isso mudava tudo. Você está mentindo, Rogério gritou, seu tom desesperado. A multidão prendeu a respiração, cada um tentando absorver a magnitude daquilo. Não, eu tenho provas. Clara, ou melhor, Isabela, retirou um papel do bolso e o balançou. A certidão de nascimento que nunca me deixaram ver até agora. E mais, seus olhos ardentes chamavam a atenção. Eu sou a verdadeira herdeira. O que você construiu não é só um império, é uma mentira. A sala estava em choque. A tensão crescia. Lucas olhou para Clara e Isabela e depois para Rogério. Por que você não me contou? Ele parecia perdido. A realidade do momento pesava sobre seus ombros como uma montanha. Porque eu tinha medo, Lucas. Medo do que você faria com a verdade. A dor na voz dela era palpável. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava de Clara como alguém forte. Mas agora, diante de toda aquela conversa, ele via uma jovem mulher lutando por seu lugar no mundo. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Isabela! Era uma mulher alta, com cabelos loiros e uma expressão de desespero. Ela atravessou o salão como se estivesse correndo contra o tempo. Eu sabia que você estava aqui. Você não pode fazer isso. Rafael ficou atônito. Aquela mulher era Monique, uma antiga amiga de Clara. Mas o que ela fazia ali? O ar ficou pesado. Você não entende, Monique. Eu preciso fazer isso. Eu não sou quem vocês acham que sou. Monique parou, as mãos trêmulas. Você não sabe o que pode estar causando, Isabela. A verdade pode destruir tudo. Não só o seu futuro, mas o de todos que conhecem essa história. Rafael olhou ao redor. As pessoas começaram a cochichar novamente. Algumas visivelmente aterrorizadas. Outras intrigadas pela reviravolta. Um vazio se formou em seu estômago. O que mais estava em jogo? O que mais aqueles segredos poderiam desenterrar? Clara, ou melhor, Isabela, olhou para Lucas. Eu fiz isso por nós, para que você saiba quem eu realmente sou. E agora não há volta. O ambiente estava numa fogueira de confusão, e os olhares se cruzavam. Lucas balançou a cabeça, a expressão congelada. Eu não sei mais se posso confiar em você. Foi quando, de repente, um barulho ensurdecedor ecoou na porta. O vidro se estilhaçou e uma sombra se projetou. Um homem de terno escuro e olhar frio entrou, desferindo um olhar ameaçador e segurando uma arma. O tempo parou. Onde está minha filha? Ele exigiu, os olhos como brasas, olhando de Isabela para Rogério. Meu Deus, o que está acontecendo? Rafael murmurou, sua voz tremendo. Ele não via a saída. A sala estava cheia de segredos, mentiras, e agora com um homem armado, a situação se tornara ainda mais perigosa. Ninguém sabia o que dizer. O ar estava impregnado de medo e expectativa. O futuro deles parecia mais sombrio do que nunca. E Rafael, agora, se perguntava quem realmente tinha a verdade e qual seria o preço a pagar. Enquanto a sala fervia em murmúrios, Clara segurava os braços, seu olhar determinado. Ela olhou para Rogério, que a pressionava com os olhos, e então fez a única coisa que poderia mudar tudo. Eu não
posso mais esconder quem eu sou. O silêncio caiu como uma pedra e todos se inclinaram para frente, esperando. Meu nome não é Clara. Eu sou Isabela. E eu não sou apenas filha de Rogério. Eu sou a legítima herdeira do império que ele construiu, mas o que ele não sabe. Sua voz começou a falhar, mas ela continuou. O que ele não sabe é que eu sou adotada. Minha verdadeira mãe, a verdadeira dona de tudo isso, está morta. A revelação explodiu no ar como um balão estourando. Os olhos de Lucas se arregalaram e ele ficou sem palavras. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Isso mudava tudo. Você está mentindo, Rogério gritou, seu tom desesperado. A multidão prendeu a respiração, cada um tentando absorver a magnitude daquilo. Não, eu tenho provas. Clara, ou melhor, Isabela, retirou um papel do bolso e o balançou. A certidão de nascimento que nunca me deixaram ver até agora. E mais. Seus olhos ardentes chamavam a atenção. Eu sou a verdadeira herdeira. O que você construiu não é só um império. É uma mentira. A sala estava em choque. A tensão crescia. Lucas olhou para Clara, Isabela e depois para Rogério. Por que você não me contou? Ele parecia perdido. A realidade do momento pesava sobre seus ombros como uma montanha. Porque eu tinha medo, Lucas. Medo do que você faria com a verdade. A dor na voz dela era palpável. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava de Clara como alguém forte, mas agora, diante de toda aquela conversa, ele via uma jovem mulher lutando por seu lugar no mundo. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Isabela! Era uma mulher alta, com cabelos loiros e uma expressão de desespero. Ela atravessou o salão como se estivesse correndo contra o tempo. Eu sabia que você estava aqui. Você não pode fazer isso. Rafael ficou atônito. Aquela mulher era Amanda, uma amiga de Clara. Mas o que ela fazia ali? A tensão aumentou instantaneamente. Amanda, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, sua voz tremendo. Amanda, você precisa ouvir. Isabela está falando a verdade. Mas tem mais. A sua segurança não é apenas uma questão de herança. O olhar de Amanda estava desesperado e todos previam que algo chocante estava prestes a ser revelado. Do que você está falando? Lucas não pôde evitar um tom de desaforo angustiado, mas somente Clara, Isabela, sabia que o fio da esperança estava mais fino do que nunca. Eu fui avisada por uma fonte anônima que a sua vida está em perigo. Tem alguém atrás de você, Lucas, e não é só por causa do que aconteceu aqui. Eles querem te calar. Amanda gritou, suas palavras cortantes como lâminas, deixando todos em silêncio. A sala gelou. Como você pode estar tão certa disso? Lucas disparou, agora vestindo um manto de desconfiança. Ele olhou para Isabela, que também estava paralisada, como se estivesse tentando juntar todas as peças a um plano, uma conspiração que vem de longe. E vocês dois estão no meio disso. As palavras de Amanda deixavam a sala mais pesada, assustada, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. E quem está por trás disso? Perguntaram, um suspiro preso em sua garganta, o pavor tomando conta dele.
É mais complicado do que parece, e eu não posso contar tudo agora. Amanda continuou. A urgência em sua voz aumentava. Mas eu sei que você não pode continuar aqui. Precisamos ir. Agora! Mas antes que alguém pudesse se mover, um som ensurdecedor cortou a sala. A porta de entrada explodiu com a força de um impacto que fez todos saltarem. Buracos maiores que a própria vida na estrutura. E então, uma figura emergiu das sombras, um homem que todos na sala conheciam. Tiago, o ex-parceiro de negócios de Lucas, agora transformado em um verdadeiro antagonista. Acho que a festa está apenas começando. Ele esboçou um sorriso frio. Vocês não deveriam ter se metido no que não entendem. Rafael estremeceu. Ele sabia exatamente o que Tiago era capaz de fazer. E a conexão que eles tinham não era apenas de negócios, mas de traição e vingança. Tiago, o que você quer? Lucas perguntou, a voz embargada pelo terror e pela fúria. Eu só quero que a verdade venha à tona. Que todos vocês paguem por ter me deixado de lado. E agora, com Isabela aqui, tudo vai ficar mais interessante. Tiago se aproximou, armado com um passado cheio de mentiras, pronto para desestabilizar tudo. O clima no ar ficou insuportável. Rafael parou para pensar. O que Tiago estava tramando? O que mais iria sair daquela noite de segredos e revelações? O futuro de todos estava incerto, e a tensão estava longe de acabar. Enquanto a sala fervia em murmúrios, Clara segurava os braços, seu olhar determinado. Ela olhou para Rogério, que a pressionava com os olhos, e então fez a única coisa que poderia mudar tudo. Eu não posso mais esconder quem eu sou. O silêncio caiu como uma pedra, e todos se inclinaram para a frente, esperando. Meu nome não é Clara, eu sou Isabela, e eu não sou apenas filha de Rogério. Eu sou a legítima herdeira do império que ele construiu. Mas o que ele não sabe? Sua voz começou a falhar, mas ela continuou. O que ele não sabe é que eu sou adotada. Minha verdadeira mãe, a verdadeira dona de tudo isso, está morta. A revelação explodiu no ar, como um balão estourando. Os olhos de Lucas se arregalaram e ele ficou sem palavras. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Isso mudava tudo. Você está mentindo. Rogério gritou, seu tom desesperado. A multidão prendeu a respiração, cada um tentando absorver a magnitude daquilo. Não, eu tenho provas. Clara, ou melhor, Isabela, retirou um papel do bolso e o balançou. A certidão de nascimento que nunca me deixaram ver até agora. E mais, seus olhos ardentes chamavam a atenção. Eu sou a verdadeira herdeira. O que você construiu não é só um império, é uma mentira. A sala estava em choque. A tensão crescia. Lucas olhou para Clara e Isabela e depois para Rogério. Por que você não me contou? Ele parecia perdido. A realidade do momento pesava sobre seus ombros, como uma montanha. Porque eu tinha medo, Lucas. Medo do que você faria com a verdade. A dor na voz dela era palpável. Rafael sentiu um aperto no peito. Ele se lembrava de Clara como alguém forte. Mas agora, diante de toda aquela conversa, ele via uma jovem mulher lutando por seu lugar no mundo. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Isabela! Era uma mulher alta,
com cabelos loiros e uma expressão de desespero. Ela atravessou o salão como se estivesse correndo contra o tempo. Eu sabia que você estava aqui. Você não pode fazer isso. Rafael ficou atônito. Aquela mulher era Amanda, uma amiga de Clara. Mas o que ela fazia ali? A tensão aumentou instantaneamente. Amanda, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, sua voz tremendo. Amanda, você precisa ouvir. Isabela está falando a verdade. Mas tem mais. A sua segurança não é apenas uma questão de herança. O olhar de Amanda estava desesperado, e todos previam que algo chocante estava prestes a ser revelado. Do que você está falando? Lucas não pôde evitar um tom de desaforo, angustiado. Mas somente Clara, Isabela, sabia que o fio da esperança estava mais fino do que nunca. Eu fui avisada por uma fonte anônima que a sua vida está em perigo. Tem alguém atrás de você, Lucas, e não é só por causa do que aconteceu aqui. Eles querem te calar. Amanda gritou, suas palavras cortantes como lâminas, deixando todos em silêncio. A sala gelou. Como você pode estar tão certa disso? Lucas disparou, agora vestindo um manto de desconfiança. Ele olhou para Isabela, que também estava paralisada, como se estivesse tentando juntar todas as peças. Porque eu fui contatada, Lucas. Há um plano, uma conspiração que vem de longe, e vocês dois estão no meio disso. As palavras de Amanda deixavam a sala mais pesada e assustada, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. E quem está por trás disso? Perguntou um suspiro preso em sua garganta, o pavor tomando conta dele. É mais complicado do que parece, e eu não posso contar tudo agora. Amanda continuou. A urgência em sua voz aumentava. Mas eu sei que você não pode continuar aqui. Precisamos ir, agora. Mas antes que alguém pudesse se mover, um som ensurdecedor cortou a sala. A porta de entrada explodiu com a força de um impacto que fez todos saltarem. Buracos maiores que a própria vida na estrutura. E então, uma figura emergiu das sombras. Um homem que todos na sala conheciam. Tiago, o ex-parceiro de negócios de Lucas, agora transformado em um verdadeiro antagonista. Acho que a festa está apenas começando, ele esboçou. Um sorriso frio. Vocês não deveriam ter se metido no que não entendem. Rafael estremeceu. Ele sabia exatamente o que Tiago era capaz de fazer. E a conexão que eles tinham não era apenas de negócios, mas de traição e vingança. Tiago, o que você quer? Lucas perguntou, a voz embargada pelo terror e pela fúria. Eu só quero que a verdade venha à tona. Que todos vocês paguem por ter me deixado de lado. E agora, com Isabela aqui, tudo vai ficar mais interessante. Tiago se aproximou, armado com um passado cheio de mentiras, pronto para desestabilizar tudo. O clima no ar ficou insuportável. Rafael parou para pensar. O que Tiago estava tramando? O que mais iria sair daquela noite de segredos e revelações? O futuro de todos estava incerto e a tensão estava longe de acabar. Foi então que, antes que alguém pudesse reagir e com um movimento rápido, Tiago puxou uma arma da cintura e apontou para Lucas. Um grito coletivo surgiu como um eco. A cena
estava em câmera lenta. Rafael se viu paralisado, não sabia para onde olhar. Clara Isabela olhou para o lado, tentando buscar proteção. Desculpe, Lucas. Não que eu quisesse isso, mas você sempre se meteu onde não devia. O tom de Tiago era um misto de desdém e raiva. O pulsar das corações era quase audível e o ar parecia vibrar com a tensão. E num movimento inesperado, Amanda, que estava ali, decidiu agir. Sem pensar duas vezes, ela avançou na direção de Tiago. Empurrando Lucas para o lado, a arma disparou. O estrondo ecoou pela sala. A confusão tomou conta, e os gritos e o barulho das cadeiras caindo preencheram o ar. Rafael viu Amanda cair, o choque estampado no rosto de todos enquanto a luz diminuía. A realidade se desfez em fragmentos, e o que havia começado como uma noite de revelações se tornava uma tragédia. Rafael nunca pensou que tudo poderia mudar em um segundo. O que mais ele não sabia, o que estava enterrado lá no fundo que poderia vir à tona. Olhando para Amanda, caída, o futuro parecia sombriamente incerto, e a única certeza foi que nada seria como antes. As sirenes soavam longe, como um eco que cortava a tensão no ar. Rafael ficou paralisado, seus olhos fixos em Amanda caída no chão, o estômago revirando. A sala mergulhou em um caos absoluto. Gritos, murmúrios, olhares de horror. Lucas estava em choque. Suas mãos tremiam num misto de medo e desespero. Amanda, não! Ele se lançou na direção dela, a expressão torcendo entre dor e culpa. Mas a confusão estava longe de acabar. Tiago, com aquele sorriso gélido estampado no rosto, parecia saborear o tumulto que havia causado. Olha só que cena trágica, não é? Ele se aproximou, mas uma voz firme o interrompeu. Pare com isso, Tiago. Clara, ou melhor, Isabela, se virou. Seus olhos ardentes não demonstravam fraqueza. Essa não é a hora para suas provocações. A determinação na voz dela fazia o ar à sua volta parecer mais denso. O eco de suas palavras dava a todos um resquício de esperança. A ambulância já estava a caminho. A pressão das sirenes se aproximava. Mas e Amanda? E a verdade que estava prestes a se revelar? Você nunca deveria ter voltado. Rogério disparou. Sua expressão era um misto de medo e raiva. Eu fiz o que fiz para proteger a nossa família. Proteger? Você destruiu tudo. Respondeu com uma força que não sabia que tinha. Essa vida falsa que você construiu não pode continuar. A sala estava cheia de incertezas. A multidão recuou, separando os dois como uma bifurcação em uma estrada. Mas Rafael achava que o caminho estava se tornando mais claro. Agora, não era só sobre eles. Era sobre a verdade. E sobre Amanda que, por algum milagre, começava a erguer os olhos na direção de Lucas. O olhar que trocaram era carregado de emoções. Eu estou aqui, Lucas. Ela sussurrou. As forças de segurança começaram a entrar no local. Enquanto o caos reinava, Rafael sentiu um nó se desfazer. Algo estava mudando na dinâmica. A dor de Amanda, a luta de Isabela
estavam todas interligadas. "Tiago, saia da frente!" gritou um dos agentes, já se aproximando dele com firmeza. "Deixa em paz!" A tensão aumentou, mas Tiago não vacilava. Sua expressão era petulante. "É tarde demais. A verdade virá à tona, e não tem como voltar atrás." Ele desafiou, saindo de perto, mas não sem lançar mais um olhar de desprezo. A multidão começou a se dispersar para permitir passagem, e o desespero parecia se misturar a uma expectativa crescente. As sirenes finalmente se tornaram visíveis, com o som da ambulância se aproximando. O clima estava prestes a mudar. Lucas se ajoelhou ao lado de Amanda. As palavras escapavam de sua boca enquanto médicos começavam a atender. "Você vai ficar bem, eu prometo." Ele segurou sua mão, um gesto que parecia pequeno frente à gravidade da situação, mas que continha todas as promessas não feitas. Isabela observava, seu coração batendo forte. Ela sabia que ainda havia muito a contar e um peso a ser carregado. Mas agora ver Amanda lutando por sua vida e Lucas em desespero tornava tudo tão real. A urgência crescia. Com um gesto, ela se virou para os que ainda assistiam. "A verdade é um caminho arriscado, mas é a única saída." Seus olhos estavam cheios de determinação. E ao ver que a ambulância já estava se aproximando, ela sentiu que era a hora de agir. Mas o que exatamente aguardava todos após essa reviravolta? Seria um novo começo ou o desmoronar definitivo de um império construído sobre mentiras e traições? As perguntas pairavam no ar, mas todos sabiam que a verdade estava prestes a se revelar. No fundo, Rafael corava com uma centelha de esperança. Talvez ainda existisse um caminho a seguir. Neste instante turbulento, ele decidiu. A vida era mais do que apenas segredos. Era conexão, dor e muita luta. E ao olhar novamente para aquela mesa cheia de ruínas, Rafael percebeu que ele fazia parte desse emaranhado. O que viria a seguir? Seria a verdade a resposta que todos buscavam? E agora, meus amigos, não se esqueçam, esse foi o momento de paixão, drama e reviravoltas. Se quiserem saber o que vem a seguir, se inscrevam imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais emoções assim. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada. Stop.